Hoje eu quero falar sobre algo que se chama fé. Uma palavra pequenininha, mas que tem um poder violento na minha e na sua vida. Veja, que a fé é o que liga eu e você, seres humanos, a um Deus todo-poderoso. Já parou para pensar nisso? Que a fé é o que nos linka com Deus. Quando eu cheguei no culto, eu postei um stories no meu Instagram. E quando eu postei um stories no meu Instagram, eu coloquei o link do culto. E nesse momento talvez, online, aí na sua casa, tenha alguém assistindo esse culto aqui, porque viu o link que eu postei nos meus stories. Ou o link que você compartilhou nos seus grupos de WhatsApp. Ou o link que você recebeu nos grupos de WhatsApp da igreja. Ou os grupos ali da comunidade Não Pare. Mas alguém acessou, está assistindo esse culto nesse momento, porque acessou um link. O link é o elo daquilo que está acontecendo aqui com aquilo que a pessoa está assistindo na casa dela. É o que linka, é o que liga, por isso que é um link. A fé é o que nos liga a Deus. Nós conseguimos acessar aquilo que Deus tem para nós através da fé. Por isso que sem fé eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim. Por isso que sem fé, sem eu acreditar, sem eu confiar, sem eu parar de esperar pegar ou então ver e continuar caminhando debaixo daquilo que eu sei, a convicção, pode até deixar o texto ali, a convicção de algo que eu sei, eu tenho a certeza. Eu não estou pegando, eu não estou nem vendo, mas eu tenho a certeza disso. Se eu não ando debaixo desta palavra, eu não vivo tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu até ouso dizer que você não vive nada que Deus tem para você. Porque se você não tem fé, você não consegue se conectar com aquele que está operando no sobrenatural. A Bíblia também diz que o mundo espiritual ele é muito mais real que o nosso. Então a fé é o que me linka a algo que já está preparado do próprio Deus para mim. A fé é o que me linka a algo que é muito maior e melhor do que aquilo que eu planejei aqui nessa terra. A fé é o que me linka ao plano de Deus. Eu preguei recentemente sobre isso, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A fé é o que me linka a tudo isso. Por isso nessa tarde e noite, eu quero falar sobre alguns motivos para que eu e você tenhamos fé. Veja só, a fé é o fator determinante para o milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos aqui precisam de uma resposta da parte de Deus? Quantos aqui conhecem alguém que precisa de um milagre? De uma resposta? A fé é o fator determinante para o milagre. Veja a história. A Bíblia fala que um homem, um pai, ele chega para os discípulos e apresenta o seu filho. E o seu filho era alguém perturbado, era uma criança que estava possuída por espíritos malignos. Era uma criança que estava dominada por uma opressão diabólica. Então a história conta que os discípulos não conseguem libertar aquela criança daquele espírito maligno. Então Jesus, percebendo que estava acontecendo alguma coisa ali, numa linguagem popular, estava tendo uma muvuca, estava tendo ali alguma coisa diferente. Jesus percebe que está ali os discípulos, um pai com um filho, e está tendo uma movimentação diferente ali. Imagino que o pai está falando algumas verdades ali para os discípulos, imagino eu, porque quando Jesus chega até aquele grupo, o pai olha para Jesus e fala assim: olha, eles não estão conseguindo resolver. Eles não estão conseguindo fazer o que eu preciso que eles façam. Possivelmente aquele pai já tinha escutado que Jesus tinha o poder de mudar a história daquela criança. Então aquele homem, antes de ele chegar até Jesus, ele chega para os discípulos, ou até mesmo, imagino que os discípulos nem deixam aquele pai chegar até Jesus. Imagino que eles abordam aquele pai com a criança e falam assim: olha, o que você quer? E o pai responde: não, eu quero chegar até Jesus, qual que é o problema? Não, é isso. Então os discípulos tentam resolver o problema ali e não conseguem.
Até chegam a tomar uma advertência do próprio Jesus por tinham pouca fé. Agora, o mais interessante, igreja, é que quando Jesus começa a conversar com aquele pai, o pai começa a apresentar o problema para Jesus e pedir assim: olha, Jesus, tem como? É possível o meu filho ser liberto? Eu chamo a atenção para a resposta de Jesus para aquele homem. Jesus responde o seguinte, essa é a chave para muitos corações aqui essa tarde. Jesus responde o seguinte para aquele pai: se tu creres, é possível. Tudo é possível ao que crê. Por isso, se você precisa de um milagre, meu irmão e minha irmã, tenha fé. Se você precisa de uma resposta da parte do Senhor, tenha fé. Você precisa de uma intervenção dos céus, tenha fé. Tudo é possível àquele que crê. Eu estou aqui para liberar essa palavra ao seu coração nessa tarde. Eu estou aqui para liberar essa palavra a corações que tomam posse, que irão andar debaixo de milagres, que irão andar debaixo da provisão, irão andar debaixo do sobrenatural da parte do Senhor, porque a fé é o fator determinante para o seu milagre. A fé é o fator determinante para a sua resposta. Imagina que o pai chega até Jesus de uma forma, imagina que o pai chega até Jesus apresentando uma causa para ele, mas ele volta para casa com o coração alegre, ele volta para casa irradiante, ele volta para casa feliz, porque ele havia encontrado a resposta que ele almejava, ele havia alcançado aquilo que durante a vida inteira havia perturbado ele. Por isso, você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre, tenha fé. A fé é o fator determinante para o milagre. A fé, ela também agrada a Deus.